né, aqueles que a gente toma, que na verdade ele não ajuda a gente no mecanismo de tratamento da ansiedade, mas ele só alivia, ele vai te livrar dessas sensações, ele te tira, né, limpa isso de você mesmo, mas daqui a pouco ele volta e com rebote ainda, né? Então esse é o que talvez seja um dos maiores desafios hoje, né, de lidar com isso. Ainda falando sobre esse processo de fuga que vocês falaram, né, que o medo de uma coisa leva ao isolamento, ao medo de outras coisas, né? Então, se eu tenho um gatilho, né? Que até essa palavra tá na moda entre os jovens, o gatilho, né? Eu devo enfrentar ele. Então, a melhor maneira é eu tentar enfrentar, ou pelo menos um pouquinho, gradualmente, sabe? Por exemplo, pegando esse exemplo da piscina, tem medo de piscina, então aos poucos ir na piscina rasa, ou então só frequentar o clube, ou então chegar perto de um lago. E pra depois enfrentar ele, esse é o melhor comportamento que alguém ansioso pode ter? É sempre difícil quando a gente vai falar de tratamento para as coisas, em psicologia, é sempre difícil afirmar o que é o melhor tratamento para todo, generalizado, né? Porque tem idiosincrasias de cada um vai responder melhor de um jeito. Mas fato é que a esquiva, esse jeito da fuga do gatilho, ele traz mais problemas a longo prazo do que ele resolve, porque você acaba vivendo e piorando o medo que você tem, a ansiedade que você tem frente àquela situação. Então, certamente a esquiva é a pior coisa que você pode fazer, ou é uma das piores coisas que você pode fazer a longo prazo, mas ela tem sua função, né? Só complementando isso, num contexto, por exemplo, terapêutico, né, como o Rafa falou, a gente não tem uma resposta única para todas as possibilidades de cliente, mas a maneira que você colocou remete a um procedimento que é bem usado, né, na terapia comportamental, principalmente, que é você expor o indivíduo controladamente a essas situações que são gatilhos, de uma forma que ele não possa emitir a resposta de esquiva. Evidentemente que isso é feito num contexto controlado, não é uma recomendação para ninguém fazer isso em casa, né? Se eu tenho medo de piscina, pulo na piscina, não é por aí. Isso só vai intensificar a sua relação com esse estímulo, mas o fato é que isso é sim uma das estratégias, mas isso só resolve uma parte da questão, que é a parte que está mais associada à questão evolutiva da espécie, né? Que são os comportamentos mais reflexos, mais respondentes, que eles estão ali entrelaçados, né, ou pareados, e você vai expondo ele lentamente o indivíduo e tem uma possibilidade, né, normalmente isso acontece, dele perdendo esse efeito ansiogênico. Mas nem sempre as respostas de ansiedade elas vão estar só sendo controladas por isso. A gente pode ter a parte aí mais da história de vida do indivíduo que também está controlando e que não tem nada a ver com o efeito, vamos dizer assim, automático. Imagina que você tem um aluno, uma pessoa, enfim, na sua sala, que ela eventualmente sofre com algumas crises de ansiedade. Essa crise ela pode estar sendo desencadeada por um gatilho, isso pode ter começado a partir de um processo respondente, que a gente chama, que é um tipo de condicionamento, né, que ele está mais associado a reflexo. Porém, quando ele tem essa crise, na sequência, todo mundo acolhe ele, né, e é um momento que ele tem uma atenção da sala, é um momento que o professor conversa com ele é retirado da sala, ele tem todo um cuidado, um carinho de todo mundo, as pessoas se preocupam com ele. Ele está sendo desencadeado por um gatilho, mas a sequência do que acontece depois não é mais uma questão respondente. A gente está falando aqui na linguagem da psicologia, de um operante, ou seja, um comportamento que ele pode começar a existir porque ele está sendo mantido por uma consequência positiva. É aí que algumas pessoas caem na armadilha de falar assim, tá vendo, ele faz isso para chamar atenção. Tá vendo, a pessoa faz isso porque é frescura, sei lá. E isso não quer nem dizer que a pessoa faça isso conscientemente. Na maior parte das vezes não é consciente. Mas o fato é que tem ali um outro fator, que é um fator mais relacional, social, ambiental, que se você simplesmente faz um processo de exposição sem possibilidade de resposta, né, que é o que seria esse processo, não vai resolver, né? Então, por isso que cada caso realmente é um caso. A gente deu o exemplo da piscina, e como tem mais detalhes do que pode ser simplesmente o medo da piscina. Imagina que a pessoa caiu numa piscina super clorada. Isso faz com que, o trauma ficou lá, o gatilho é a piscina, mas imagina que agora ela vai, toda vez que tem faxina no banheiro da escola e a pessoa limpa com cândida, o próprio cheiro da cândida é um gatilho, e a pessoa não faz ideia porque ela tá tendo, ela entrou no banheiro e ela chega lá e ela nem sabe que
aquele cheiro é que está levando ela à situação, né, a voltar à situação traumática. E essa pessoa vai chegar para você no consultório, né, da psicologia, ou vai falar com os amigos e tal, e ela fala, eu tô me sentindo super mal e eu não sei identificar por quê. É um exemplo meio bobo, né, eu já encadeei uma coisa na outra, mas você imagina uma pessoa que não tem ideia da onde vem a situação, a sensação que ela está sentindo naquele momento, porque ela não foi exposta ao gatilho que ela conhece, ela não sabe o que está acontecendo, ela está só se sentindo muito ameaçada. E eu acho que isso liga com o que o Beto estava contando, porque você imagina que a maior parte dessas coisas acontece inconscientemente, então a pessoa ela tá se sentindo mal e ela não sabe muitas vezes por quê, e às vezes o que está acontecendo é, quando ela se sentiu mal, todo mundo acolheu ela, e isso de alguma forma reforça essa ideia de que, olha, se você se sentir mal, você recebe acolhimento. E aí, inconscientemente, ela começa a se colocar em situações como essa, de se sentir mal, e ela começa a falar de uma certa forma para conseguir esse alento, para conseguir esse apoio, esse acolhimento. E isso começa a ser extremamente complicado nas relações sociais que essa pessoa vai começar a viver. Então, sem querer entrar, né, em questões mais complicadas, porque aí são outras histórias, mas você imagina em relacionamentos abusivos, em falta de controle na sua vida relacional, na sua vida profissional, isso tudo pode estar muito bem envolvido, sabe? A gente se colocar em situações que a gente não está resolvendo a nossa ansiedade e, pelo contrário, a gente está se colocando em situações de risco a longo prazo. Acho que uma coisa legal de pensar, voltando na pergunta de como fazer para enfrentar, é o que o Rafa e o Beto acabaram de falar, né? Às vezes é difícil identificar qual é o gatilho, né? Quando é uma fobia clara, tipo, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de piscina, fica mais fácil. Mas tem coisas que são muito sutis, né? Então é difícil você ir associando uma coisa para outra. Porque a gente fala muito de ansiedade, e aí a gente falou um pouco agora de uma fobia, falamos a palavra depressão surgiu no assunto também, a síndrome do pânico, essas coisas. Então, quando você tem algum desses transtornos, isso potencializa você desenvolver outros transtornos? Eles andam juntos ou são coisas completamente separadas? Como que funciona? Então, quando a gente está falando dessa transtorno de ansiedade generalizada, a gente fala dessa sensação contínua de tensão e apreensão, de algo que está fora do controle por muito tempo, né? Isso perdura por meses. Isso que você falou do TAG, né, do transtorno generalizado, é o que a gente, de ansiedade generalizada, é o que a gente falou até o momento, né? Que a gente estava mais abordando até o momento, correto? Misturado um pouco, a gente falou da coisa da piscina e pode ser um estresse pós-traumático, que é outra subcategoria, né? Então vou falar quais são as 5 e daí a gente pode entrar minimamente nelas. Então, generalizada é a primeira, que é marcada só por essa sensação de algo fora do controle, ameaçador por muito tempo. A gente tem o TOC. O TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo. Então a gente tem pensamentos obsessivos, eles não saem da nossa cabeça, a gente não consegue tirar eles e a gente desenvolve uma compulsão de fazer algo para tentar aplacar eles. Então o TOC é uma subcategoria dos transtornos de ansiedade. A gente tem os ataques de pânico, que é bem isso, são ataques intensos, são pontuais e severos mesmo. Ao invés da pessoa só sentir uma apreensão, geralmente ela descreve sensação de morte iminente, assim, esse é meio inconfundível, assim, a pessoa que tem um ataque de pânico, ela relata isso como um ataque muito claro. E aqui só para aproveitar, comparando com a TAG, que a gente vem falando há mais tempo, o pânico ele tende a ser mais severo em picos intensos, né, como o Rafa disse, de experiências muito físicas, de medo, às vezes até de uma sensação de que você vai morrer, né? Uma sensação de morte, de que algo muito sério está acontecendo comigo em picos mais curtos. E a TAG ela tende a ser mais constante, ela tende a ser mais estável e constante, versus pânico que tende a ter picos muito claros e muito definidos. E aí, por fim, as fobias. Então, fobias, o Anônimo até falou, quando você tem um medo específico de algo e aquele pensamento não sai da sua cabeça e você tem medo de lagartixa e você começa a imaginar que há lagartixas, e se tiver lagartixas ali naquela esquina quando eu cruzar a rua. Então, imagina que alguém tem uma fobia desse tipo com lagartixas e é isso, a pessoa fica imaginando, ela não consegue tirar aquele objeto, aquela questão da cabeça dela. Então são essas as 5 categorias.
Agora já perguntando essa coisa do saudável e não saudável, né? Como que eu sei que eu tô tendo uma ansiedade que ela é controlável, saudável, ou ela não é saudável? A partir de que momento que eu devo falar, pera, eu tô tendo um transtorno de ansiedade? Ou pode ser que eu esteja com ele? Talvez a gente possa compartilhar assim, de uma forma mais didática 3 pontos, né, que você pode se atentar. Assim. Então, isso em qualquer... se você for buscar um profissional, né, mesmo um psiquiatra, um psicólogo, enfim, ele provavelmente vai atentar para isso no seu relato. Né? Então, a primeira tem a ver com o impacto. Qual é o impacto dessa sua ansiedade na sua vida pessoal, nas suas relações, no seu desempenho, às vezes no trabalho, no seu repertório comportamental? E qual é dentro do impacto ainda, qual é o nível de sofrimento? Quanto que você relata que isso para você é sofrido? E isso é subjetivo mesmo, é você que vai poder dizer, olha, isso para mim é um sofrimento absurdo, eu sofro com isso todo dia, ou isso me impede de fazer outras coisas e tudo mais. O segundo é um critério de tempo. Então, há quanto tempo você tem apresentado esse padrão de sintomas, de comportamentos, de pensamentos, de sensações? Dependendo da duração, há quanto tempo você tem isso pode, inclusive, já ter tido consequências no nível mais neurofisiológico. Então, você pode ter tido já modificações, né, cerebrais que já te tornam uma pessoa mais difícil de tratamento. Não quer dizer que não seja possível, é possível, mas isso também diz sobre o grau, né, de intensidade. E o outro é a resistência. Então, o quanto que você já tentou resolver isso, eventualmente sozinho, você começou a meditar, você começou a fazer atividade física, você mudou sua alimentação, alguns hábitos, você tentou algumas coisas que você pesquisou, leu, e não conseguiu. Você tentou uma terapia, não funcionou, e isso vai dizer um pouco do quanto isso é preocupante ou não. Então, indo ou não buscar uma ajuda profissional, esses 3 fatores, eles são coisas que você pode se auto-observar. Então,